Seja bem-vindo ao canal com aulas de evangelização espírita. A gente tem várias sugestões de aulas, atividades, brincadeiras, peças de teatro. Tenho certeza que alguma coisa vai ser útil. Aproveite e já se inscreva, compartilhe, né, com quem você conhece que faz evangelização. O tema de hoje é drogas, efeitos no corpo. O objetivo aqui é a gente tratar de drogas com as crianças, porque a gente observa que na adolescência muitas das crianças, né, por às vezes ter um pouco conhecimento, acabam se enveredando, né, por nesse mundo de drogas e a gente sabe que para sair é muito difícil. Então, a nossa sugestão de aula é para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é cerca de 50 minutos. E no nosso cronograma de aula, a gente tem o primeiro momento, cerca de 5 minutos, que a gente faz uma oração com todas as crianças. A gente sempre convida uma criança para fazer essa oração. E no segundo momento, o evangelizador coloca as cadeiras agora em um círculo, né, para fazer uma roda de conversa, né, e passa a música Liberdade, do grupo Arte Nascente. Coloquei o link aqui na descrição do vídeo para vocês, para as crianças ouvirem, né. E uma opção é tocar a música, né, para as crianças também. Aqui a gente faz um comentário, né, que a gente pesquisou músicas sobre drogas, né, músicas boas, né, instrutivas sobre drogas, e são poucas as opções. E essa música Liberdade a gente gostou bastante. A gente colocou um trechinho dela aqui, né? Não vai dar para negar, para esconder. Minha culpa, enrola, acende, puxa e prende, passa e sente o veneno, né? E para quem quiser tocar, né, ou violão, ou um teclado, né, ou violino, né, quem tiver algum instrumento, tem a cifra da música, né? Aqui no Cifra Club, também deixei o link no comentário do vídeo, para quem não conseguir tirar a música de ouvido. Após esse momento, o evangelizador, e aqui fica a sugestão, né? O evangelizador não fala para a criança, antes da música, qual que é o tema da aula e qual que é o tema da música. Simplesmente fala para as crianças, prestem atenção e depois me falem, né, que essa música vai tratar do tema da aula. Depois de colocar a música uma vez ou duas vezes para as crianças ouvirem, né, a gente pergunta, né, a música falou sobre o quê? A história conta conta o quê? Começa bem a história? Começa mal? O que acontece na música, né, para as crianças refletirem. E na sequência, o evangelizador aborda os seguintes temas. Então, depois da gente tocar a música de drogas, falar que o tema da aula é sobre drogas, né, e os efeitos no corpo, a gente vai tratar do primeiro tema, né, o que são drogas. Então a gente deixa aqui, né, os nossos comentários, né, para o evangelizador estudar e na hora da aula, né, ele falar numa linguagem, né, mais acessível para as crianças, dependendo da faixa etária. Né? Então, o que são drogas? Né? Qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Substâncias que produzem mudanças nas sensações, no grau de consciência e no estado emocional das pessoas. Então, a gente tem medicamentos, né, que são drogas, a gente tem o café, que é considerado também uma droga, né? A gente tem vários graus, né, vamos dizer assim, de drogas. E para ser uma droga, ela precisa alterar, né, a sensação, a consciência, o estado emocional ou fisiológico, né, da pessoa. E depois a gente faz, né, a divisão, né, entre droga lícita e droga ilícita. E muitas crianças não souberam, né, o que seria uma droga lícita ou ilícita, né, a palavra lícita, né? E a gente explicou que lista vem de lei, né? Então, quando as drogas listas são as drogas permitidas em lei, como o álcool, cigarro, café, medicamentos, né? Remédio para dormir, analgésicos, né? Então, assim, várias drogas, né? Algumas que são boas, né? Vamos dizer assim, como os medicamentos, quando bem empregados, né? Sempre com orientação médica, e outras drogas, né? Que fazem o mal, né? O álcool, o cigarro. Então a gente explica para as crianças, né, que na aula a gente explicou, olha, se uma pessoa estiver bebendo, né, alguma bebida alcoólica ou estiver fumando um cigarro na rua, a polícia não vai prender essa pessoa, né, porque é uma droga lícita, é uma droga permitida por lei. Mas a gente explicou, né, que não pode beber e dirigir, porque aí já não é mais permitido, né. Tem locais em que é proibido fumar, né, lugares fechados.
E o que são drogas ilícitas? Né? São aquelas drogas que são proibidas por leis. Né? A gente citou alguns exemplos, né? Maconha, cocaína, crack, LSD, heroína, são exemplos. Né? E depois a gente conversar com as crianças, é um tema que as crianças se interessam muito, né? No nosso caso, as crianças se interessaram. Né? A outra pergunta é por que as pessoas usam drogas ilícitas? Né? Por que as pessoas começam a usar drogas? Né? As pessoas usam droga por diversas razões. Algumas pessoas usam drogas para fugir dos problemas, enquanto outras usam porque não tem nada para fazer, pela curiosidade ou simplesmente porque querem se sentir bem. As pessoas também podem se sentir pressionadas a usar drogas para se encaixar em um determinado grupo, né, social, de amigos, né, ou como uma forma de se rebelar ou chamar atenção. As drogas podem dar uma sensação inicial de alegria, euforia ou relaxamento, mas não duram por muito tempo. Então a gente explicou para as crianças que a gente até usou esse exemplo, né? Por exemplo, assim, a gente já perguntou para as crianças: vocês já viram alguém comer cocô? Não, né? Porque cocô é uma coisa ruim, né? E vamos dizer assim, não tem nada de bom. E a gente explica para as crianças que as drogas ilícitas elas enganam as pessoas, porque elas dão uma sensação rápida de conforto, ou de alegria, euforia, né? Às vezes a pessoa é tímida, ela fica alegre, fica extrovertida, só que é rápido. E depois daquilo ali gera exatamente o efeito oposto e uma dependência, muitas vezes uma dependência química. Então, a droga tem essa máscara, né, que acaba enganando as pessoas por essa sensação rápida. E depois a vida das pessoas vira um problema. Outra pergunta, né? Quais são os problemas que as drogas trazem? Né? As drogas trazem problemas de depressão e as pessoas começam a se sentir sozinhas, doentes, né? Além de se tornarem dependentes fisicamente. O uso do cigarro e da maconha, por exemplo, né, está relacionado ao aumento do risco de contrair câncer de pulmão, temos câncer na boca, câncer na faringe, né? Outras doenças respiratórias. Quem inala cocaína corre o risco de danificar o tecido nasal. O uso de drogas injetáveis pode expor o usuário a diversas doenças infecciosas, como a AIDS. Né? O consumo do álcool pode causar doenças no fígado, né? Cirrose, coração, pâncreas, dificuldade neurológica, né? Começa a ter problemas, às vezes até de demência, isolamento, além de acidentes de trânsito. Né? A gente fala para as crianças, né? Como os hospitais seriam, né? Se as pessoas não bebessem bebidas alcoólicas, não bebessem e dirigissem, né? Não fumassem, né? Quantos médicos teriam tempo, às vezes, para atender outros casos graves, né? Que às vezes ficam numa fila porque eles estão cuidando dessas doenças causadas pelo uso de drogas. O uso do crack, da cocaína afeta o apetite, o sono, lesão nos pulmões, aumenta a frequência cardíaca, degeneração dos músculos, lesões no cérebro, podem ocorrer ainda psicose, paranoia, alucinações e delírios. Né? Então, assim, são grandes os efeitos no corpo. E o que é a dependência química? Né? A gente explica para as crianças também. É uma condição, depois a gente faz a pergunta, né? As crianças tentam responder, a gente complementa ou explica. Né? É uma condição em que a pessoa se torna fisicamente e mentalmente dependente das substâncias, como álcool ou outras drogas. A pessoa começa a se tornar incapaz de resistir à vontade de utilizar essa droga, né? E o uso constante acaba acarretando no aumento das quantidades. Então, a dependência química é exatamente isso. É uma ligação forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, em que muitas vezes a pessoa deixa de se alimentar, deixa de tomar banho, deixa de conviver com a família simplesmente para utilizar a droga. Outra pergunta. E o que é então a abstinência no uso da droga? A gente pergunta para as crianças. E a explicação, né, é sempre que uma pessoa deixa de usar a droga, ela está sujeita a uma sequência de sintomas chamada de síndrome de abstinência narcótica. Quais são esses sintomas? A pessoa vai sentir ansiedade, comportamento de procurar pela droga, pode ter um suor excessivo, prostração, que é desânimo, né? Fraqueza, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ereção pelos pelos cutâneos, dores nos ossos e músculos, insônia, náusea, vômito, né? Muita inquietação, respiração e pulso acelerado. Então, são vários os sintomas da abstinência, que é quando a pessoa tenta
ou inicia, né, o processo de tirar a droga, né, da vida, de parar de usar a droga. Então, as drogas podem gerar uma sensação inicial de alegria, de euforia, mas isso não dura. Isso acaba acarretando uma série de problemas graves, né, que mudam a vida das pessoas que usam drogas e dos seus familiares e amigos. Então, o uso é extremamente prejudicial ao nosso corpo. Isso tem que ficar claro para as crianças, né? Depois dessa conversa toda sobre drogas, a nossa atividade prática é o quê? É pedir para que cada criança faça em um papel A4, né, a gente utilizou o papel A4, um folder, um cartaz, para pedir para as pessoas, né, pararem de usar drogas, ou não usarem drogas, ou pararem de beber, ou pararem de fumar. Né? E esses cartazes serão fixados no centro espírita. E no nosso caso a gente fixou. A gente colocou no salão principal, a gente colocou na entrada da sala da evangelização. A gente também coloca, antes até dessa atividade prática, um vídeo, que eu também deixei o link aqui nos comentários, mostrando, né, os problemas causados pelas drogas no nosso corpo, na nossa vida. E aqui eu trago para vocês 3 cartazes, né, que as crianças fizeram, né, um de proibido fumar, cigarro e maconha, né, proibido usar drogas em vários tipos, né, pode causar câncer, pode causar vários problemas. E a gente lembra, né, que durante a nossa conversa com as crianças, várias crianças, né, algumas, né, comentaram que a mãe fuma, o pai fuma, né, a gente explicou, né, até falou da questão do pulmão, que o nosso pulmão, o pulmão de quem não fuma é um pulmão rosinha, e quando a pessoa começa a fumar, o pulmão dela começa a ficar mais escuro. A pessoa que fuma, ela perde, né, muito da sensação do gosto da comida, porque as papilas gustativas da boca, né, ficam ali impregnadas, né, daquelas substâncias do cigarro, o dente fica amarelado. E a gente falou para as crianças, né, tentarem conversar com os pais, com os responsáveis, para parar de fumar ou reduzir, né, o uso do cigarro, por exemplo, ou da bebida. É isso, né? A gente agora chega no último momento, dessa conversa toda, a gente faz uma oração de encerramento, pede para as crianças organizarem a sala, voltarem as canetinhas, né, os lápis de cor para o lugar, as cadeiras para o lugar. E a gente termina aqui a nossa sugestão de aula, uma aula muito relevante, a gente sugere mesmo que seja conversado sobre isso, né, nos centros espíritas, né, nas evangelizações, para a gente plantar, né, um pouco mais para o futuro. E uma boa evangelização para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima.